Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje é daquele jeito, sem enrolação, porque finalmente temos vídeo da carteira RCC no ar, porque temos fechamento do mês e sempre o vídeo mais esperado do mês e talvez seja o vídeo mais importante desse ano, hein? Porque os próximos meses serão bem decisivos. E olha só, o mês de junho ele foi agitado, o mercado deu suas pancadas e para baixo, ele se recuperou, as notícias não pararam, né? Era guerra, tarifas, etc. E como sempre, tem gente ganhando dinheiro nesse cenário e tem gente perdendo. Eu sei que em 2 semanas atrás teve gente que nem abriu o aplicativo da corretora ou da carteira para não passar nervoso e não olhar o resultado, né? Mas agora a gente já teve uma recuperação do mercado, o Bitcoin já está ali nos 107, 108 mil dólares. E qual é a perspectiva do futuro? Por isso o vídeo de hoje está bem completo. Eu vou te mostrar tudo o que aconteceu com a carteira RCC nesse mês, o que eu fiz ao longo do mês, né? Se eu vendi, se eu comprei, o que eu fiz de movimentação e por fim o que esperar para julho, que promete volta das tarifas, reunião do Fed no final do mês e vários eventos que podem balançar bastante o mercado. Então fica comigo até o final porque eu vou mostrar com quanto estamos na carteira RCC, aquela mesma carteira que começamos com 5 mil reais. Será que deu bom? Será que ela desandou? Só assistindo até o final para você descobrir. Então já sabe, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo o seguinte: você acha que o mês de julho ele vai ser um mês de alta ou você já está preparando seu psicológico para mais uma grande correção? Fala aí nos comentários porque hoje eu estou lendo todos, né? Então comenta aí que eu quero saber. Mas sem enrolação, bora lá. Falando sobre o fechamento semanal, tivemos um fechamento lindo lá no Bitcoin, né? Um fechamento de mais de 7% comparado à semana anterior, com ele ficando ali na casa dos 108 mil dólares. Então aqui no gráfico semanal, onde semana retrasada foi terrível, onde o Bitcoin chegou a tocar os 98 mil dólares, essa última semana o fechamento foi lindo, né? Com uma barra verde gigantesca aqui engolindo a barra anterior, onde ele fechou aqui na casa dos 108.389 com um ganho aí de 7% comparado à semana anterior. E agora já abrimos aqui com uma leve correção, né? Com o Bitcoin ali sendo negociado em 107.200. Né? Com essa variação, ele fica ali entre 106, 107, vai para 108, né? E está por enquanto acumulando aqui. S&P 500 fechou em máxima também, com uma alta de 3,4%. Esse é um ponto bem interessante para nós nesse mês de julho, porque estamos em topo histórico da S&P 500, DXY segue em queda, o dólar segue se desvalorizando, né, nessa tendência de baixa que ele vem há alguns meses. Ouro também teve correção, porque o mercado está saindo dos ativos seguros e indo para ativos de maior risco. E o sentimento, por enquanto, é neutro, mesmo com o rompimento de topo histórico e mesmo com o Bitcoin próximo à sua máxima histórica. Por enquanto, o mais curioso é o dólar, que tem o pior primeiro trimestre em mais de 50 anos, e por isso estamos vendo uma migração do capital de dólar para outros ativos, como ouro. A bolsa americana também está tendo bastante fluxo, o Bitcoin também tem bastante fluxo e outras moedas, né, como o euro, também estão ganhando valor contra o dólar. E até mesmo a nossa shitcoin aqui, o real, vem ganhando valor contra o dólar há algumas semanas e meses já, né? Onde o real já chegou a 6 e pouco contra o dólar e agora está em 5,44. E sempre reforço que o dólar a esse valor está extremamente barato. Com tudo que aconteceu na semana retrasada sobre guerra, conflito, etc., muita gente esqueceu e deixou de lado a questão das tarifas. Mas nós vamos ter uma volta aí das tarifas dentro de 9 dias. Porque para quem não lembra, o Trump ele colocou um prazo aí de prorrogação das tarifas de 90 dias e agora vai ter o vencimento desse prazo no mês de julho. Então estamos a dias do fim da trégua e os Estados Unidos só firmaram 2 acordos até então comerciais. O Brasil não é um deles, né? Então o Brasil não teve nenhum acordo com os Estados Unidos e muitos países que sofreram tarifaço não fizeram acordo nenhum. Na verdade, tivemos pouco progresso nessa questão e isso vai dar bastante o que falar daqui 9 dias. Então essa questão do tarifaço pode voltar a formar preço, principalmente a partir da semana que vem, quando a gente chegar mais próximo desse prazo final do tarifaço, né? Vamos ver no que vai dar. Se o Trump vai prorrogar o prazo mais uma vez ou vamos voltar naquele lenga-lenga por conta das tarifas. E agora a questão é o que esperar do Bitcoin nos próximos dias. Se a gente olhar aqui o mapa de liquidação, temos aí bastante liquidez, tanto até aos 102 mil dólares, que seria uma queda aqui onde o institucional liquidaria os apostadores de alta, quanto liquidez até a região aqui dos 110 mil dólares, né? Seria um restinho aqui de ordens para serem liquidados daqueles que estão apostando em baixa. Por enquanto, a direção do Bitcoin ainda está bem indefinida porque nós estamos em um mercado lateral, ou seja, é absolutamente normal o Bitcoin cair até os 102, 103 mil dólares, liquidando essa galera da mesma forma que é absolutamente normal ele subir até a região dos 110 e quem sabe no melhor dos mundos chegar a 112 mil, mas perceba que não tem liquidez suficiente acima dos 110 mil, então seria mais difícil ele bater os 112 agora. Então a primeira coisa é que claramente dá para ver que o Bitcoin está dentro de um canal lateral. Se eu traçar aqui um gráfico, né, pode ver que ele está dentro dessa região aqui, que provavelmente é uma região de distribuição, né, onde muitos investidores de longo prazo já estão fazendo realizações parciais nesta região aqui, principalmente quanto mais próximo da região superior desse quadrante. Ainda assim, durante o mês de julho,
nós podemos ver um movimento onde o Bitcoin ele vem para cá, ele dobra esse canal, podendo chegar aqui no 118, que na minha opinião seria o alvo mais plausível, mas da mesma forma ele ainda pode buscar os 125 mil dólares. Só que essa região está um pouco mais difícil nesse momento. Se o S&P continuar subindo e rompendo o topo histórico, Nasdaq continuar subindo, isso vai aumentar o ânimo dos investidores de risco e também naturalmente o Bitcoin aí sim ele tem mais chance de buscar essa região. Só que da mesma forma que ele pode vir para cá, nós também podemos dobrar esse canal aqui abaixo, né? Onde um futuro alvo de liquidez do Bitcoin está aqui na região dos 86 e 84 mil dólares, que seria essa zona aqui, seria essa região da linha verde. Aqui eu consideraria compras mais pesadas, né? Nesse momento estamos numa boa região de realização parcial, mas ainda não é uma realização total. Se nós evoluirmos para essa parte superior, aí sim eu consideraria uma realização total no Bitcoin. Outra coisa interessante, olhando para o curto prazo, né, e onde estão essas setas, é que geralmente nos primeiros dias de cada semana, né, na virada do mês, ó, repara, ó, 3 de maio aqui começa uma correção do Bitcoin, que foi até o dia 6 de maio. Aqui em junho a mesma coisa, ó, no dia 3 de junho temos 1, 2, 3 dias de correção, onde ele saiu ali da casa dos 106, 107 para a região dos 100 mil dólares, depois ele recuperou a partir do dia 8. Hoje o dia já é de correção, perceba que a barra vermelha, não tivemos o fechamento, ainda tem bastante tempo até fechar o dia de hoje, mas podemos ter o mesmo padrão mais uma vez, né? 1, 2, 3 dias de queda, para depois ele recuperar e continuar subindo. Se ele repetir o padrão do mês de junho, podemos ter algo parecido com isso daqui, ó, onde ele corrige até a região dos 102 mil no máximo, 103 mil, para depois ensaiar uma alta até a região ali dos 112 mil, que seria a região superior do caixote. Aqui ele vai ter muita força vendedora, inclusive se eu estivesse segurando o Bitcoin há mais tempo, eu consideraria fazer uma realização aqui também. Então esse cenário ele é muito mais provável durante os próximos dias do que uma alta até os 125 mil dólares, tá bom? Então já deixando antecipado aqui para vocês para se prepararem para isso. Uma coisa importante para manter o otimismo é o rompimento do topo histórico da Nasdaq, né? Mantendo essa estrutura acima desse suporte aqui, que seria o topo anterior, né, do último rompimento, nós estamos num cenário mais otimista para risco. Rompimento do S&P 500 também, que está em topo histórico. Mais uma coisa importante, né? Ele acaba de fazer um rompimento, tem que esperar algumas barras aqui para ele confirmar isso como suporte para continuar subindo. Mas a tendência, por enquanto, ainda é de continuação da alta do S&P, ou seja, nós temos um otimismo para o mercado de risco. Então, o resumo geral aí dos topos e fundos do Bitcoin, nós teríamos um topo máximo do Bitcoin ali entre 125 a 130 mil dólares. Acho muito improvável que ele chegue nesse valor em julho. No máximo, acreditaria em 118 mil, 120 mil no máximo. Hoje estamos aqui em 107, ele ainda pode corrigir para 103 para buscar o 112 e depois iniciar mais uma correção, né? Vamos ver como ele se comporta em 112 mil. O principal suporte, caso o Bitcoin corrija, né, seria a região dos 98 mil dólares, onde deve ter força compradora. Caso ele perca isso daqui, né, a gente tem uma virada no mês de julho, né, uma virada inesperada para o mês pessimista, aí sim a gente tem um suporte mais forte ali na região dos 82 mil dólares, e aqui seria uma região que eu consideraria compras pesadas. Sobre o interesse institucional, temos uma coisa bem interessante que vai acontecer essa semana. A Strategy, famosa dentro do mercado cripto, né, do Michael Saylor, tem 91% de chance de entrar no S&P 500 nesse segundo trimestre. Então já na virada do mês, pode ser que a Strategy ela entre para o S&P, e isso traz um volume bilionário, talvez trilionário de compra para a ação da Strategy. Porque aquelas pessoas que investem, por exemplo, em ETFs, que replicam o S&P 500, automaticamente já estarão comprando ações da Strategy. Naturalmente, como sabemos que a estratégia deles é basicamente comprar Bitcoin e esperar a valorização do Bitcoin, indiretamente teremos um mercado bilionário, quem sabe trilionário, comprando Bitcoin também. Então isso daqui, né, eu não colocaria minhas esperanças nisso, mas pode ser um catalisador para esse mês de julho, um catalisador bem forte, inclusive. O que precisa acontecer para a MicroStrategy entrar no S&P? Primeira coisa, apresentar lucros acumulados positivos nos últimos 4 trimestres. Bom, se você está no mercado de Bitcoin nos últimos 4 trimestres, sabe que ele só vem se valorizando. E como a estratégia deles é comprar Bitcoin, basicamente para esse último trimestre ser positivo para a Strategy, né, o Bitcoin ele não pode cair abaixo dos 95 mil dólares até o dia 30 de junho. Estamos dentro do dia 30 com Bitcoin na casa aqui dos 107 mil dólares, ou seja, é um cenário praticamente impossível de acontecer no dia de hoje. Ele teria que corrigir mais de 12% para isso acontecer, ou seja, é quase que garantido que a Strategy estará dentro do S&P 500. A estratégia deles, né, vocês sabem que vem lá desde 2020 fazendo compras recorrentes, utilizando DCA, então eles compraram topo várias vezes, também compraram fundo, e isso daqui foi a compra mais importante que eles fizeram para baixar o preço médio.
Hoje o lucro dele já é de 45%, né, das compras totais, e o preço médio da Strategy está ali na casa dos 70 e poucos mil dólares. E toda semana, hoje não foi diferente, tivemos um anúncio da Strategy comprando mais bitcoins. Compraram ali cerca de 531 milhões de dólares em bitcoin mais uma vez. Também temos um fechamento positivo dos ETFs, onde mais uma vez no mês de junho tivemos uma entrada muito grande, tivemos muito mais entrada do que saída de capital via ETFs no Bitcoin. E essa semana nós temos coisas importantes, só que vai ser uma semana mais curta porque tem feriado nos Estados Unidos. Então quinta-feira é feriado, né? Mas até 1 da tarde. E o encerramento vai ser mais cedo da semana e sexta-feira também é feriado lá nos Estados Unidos. Então temos uma semana mais curta, mas bem importante. Terça vamos ter discurso do Powell, né? Mais uma vez pode ser que saia alguma coisa sobre corte de juros aqui, mas eu acho difícil. Nesses discursos geralmente não tem nada demais. Terça temos dados sobre mercado de trabalho, quarta também, né? Esses dados precisam se manter estáveis e não começar a cair, senão vai ser negativo, né? Para a questão de estagflação dos Estados Unidos. Quinta-feira, mais dados sobre o mercado de trabalho, pedidos iniciais por seguro-desemprego que são importantes, relatório de emprego, muito importante esse daqui, taxa de desemprego também muito importante. A expectativa é de um aumento na taxa de desemprego, ou seja, está aumentando o desemprego mais uma vez. Se ficar dentro de 4,3%, está ótimo. Se vier abaixo disso, melhor ainda. Uma coisa bem interessante é que todo mundo está em busca do corte de juros, mas o grande freio para isso hoje é a inflação dos Estados Unidos. Se a inflação continuar subindo, não tem como o Fed cortar os juros. Só que de outro lado, o mercado de trabalho, que apresentou alguns sinais de enfraquecimento de um lado, mas de outro apresentaram sinais fortes, se ele continuar enfraquecendo, isso obriga também o Fed a cortar os juros. Só que para cortar, precisamos de uma inflação controlada. Os dados mais importantes nesse momento são aqueles relacionados à inflação e, em segundo lugar, são os dados relacionados ao mercado de trabalho que vão sair essa semana. Então, quando que o Fed ele pode cortar os juros? Muita gente especulou com algumas falas que tivemos aí de alguns membros do Fed que o corte poderia vir agora, em julho, no dia 30/7, né? Mas provavelmente a maior expectativa é que o primeiro corte seja no dia 17 de setembro, com 72% aqui do mercado acreditando num corte de 0,25. Um segundo corte de 0,25 em outubro ou um corte de 0,5% ali no mês de dezembro, né? Isso daqui seria bem forte para o mercado. Muita gente que produz conteúdo de cripto ou de macroeconomia diz, né, que quando temos corte de juros, isso estimula o mercado de risco e provavelmente isso vem junto de uma alta. Só que os mais atentos sabem que quando acontece um fato, geralmente o mercado faz o oposto daquilo que se espera. Ou seja, provavelmente teremos uma compra no boato para uma venda no fato. Isso aconteceu no ano passado. Pegando o gráfico aqui com os principais acontecimentos do ano passado, né, com relação a juros, temos aqui, ó, o Bitcoin ele estava num processo lateral e de correção, né? Ele ficava corrigindo por vários dias, mas aí ele recuperava, então ele estava lateralizado aqui nessa região. E dentro desse período, todo mundo ficava especulando, não, o corte de juros vai ser nesse mês, não vai ser no próximo mês, não, vai ser só daqui 3 meses, né? E aí a gente tem algumas reuniões importantes. A primeira reunião, que foi essa daqui, foi bem importante, ó, onde o Fed disse o seguinte, ó, o Banco Central vai manter os juros, mas Powell diz que o corte poderá estar na mesa, ou seja, o corte está muito próximo de acontecer e nessa mesma semana tivemos outros problemas geopolíticos, né, com relação ao Japão. Bitcoin despenca mais de 10% com alta nos juros no Japão e risco de recessão. Então, quando subiu os juros lá no Japão e o Fed adiou o corte de juros, isso daqui foi ruim para o mercado, estávamos ali nos 69 mil dólares e aí o Bitcoin caiu rapidamente lá para os 48 mil dólares. Então foi uma correção bem forte aqui em questão de 7 dias. Depois o mercado ele se recupera mais uma vez desse conflito, fica lateralizando aqui nesta região, e aí tivemos a outra reunião do Fed, onde nós tivemos finalmente um corte de juros. Fed corta juros em 0,5, foi acima do que o mercado esperava naquele período, porque muita gente achou que seria um corte de 0,25, veio o dobro do que o mercado esperava e veio taxa em 4,4 ao final de 2024. Nesse período da reunião tivemos alguns dias de leve alta, mas logo em seguida o mercado já devolveu tudo, retornando aqui para a região dos 58 mil. Então no dia do corte de juros, até tivemos uma semana de alta, ali dos 62 mil. Chegamos até 66, mas depois o Bitcoin devolveu tudo e voltou para 58 mil e muita gente se questionou, né? Cortou os juros, mas cadê a alta? O que aconteceu? Aí passou mais um período, o Bitcoin ele já estava ensaiando um início de retomada de alta, né? Mas uma alta bem lateral. Repare que levaram vários dias para ele entregar essa alta aqui. Foram cerca de 60 dias para ele entregar uma alta de 34%. Aí que chegamos no próximo corte, que foi aqui, ó, nesta região no final do ano, já lá em novembro. Aqui tivemos outro corte. Fed corta juros em 0,25%. Essa reunião também veio seguido de dias de correção. Fed corta juros, corrige. Só que alguns dias depois dos dois cortes, aí sim tivemos um dos melhores rallies de alta, tanto no Bitcoin quanto nas altcoins. Em questão de 42 dias, o Bitcoin subiu 60%.
Aí ele formou o topo do início do ano e depois ele veio lateralizando e aí corrigiu. Dessa vez podemos ter algo muito parecido. Digamos que o corte de juros aconteça no dia 18 de setembro. Nos próximos dias e semanas até podemos esperar correções e que o mercado não vai subir rápido e a gente não vai ter um rally de alta. Vai passar mais um período, né? Vai ter o mês de outubro, aí depois o mês de novembro, aí sim a gente pode ter mais um corte de juros. Depois desse corte de novembro, podemos ter mais uma vez dias de correção. E depois, algumas semanas depois desse corte, aí sim a gente pode ter mais um rally de alta, porque geralmente o final do ano costuma ser um período muito bom para estar no mercado de risco. Então, com base nesse cenário, eu tomei algumas decisões na carteira no mês de junho e ainda estou tomando as decisões e fazendo esse processo para o mês de julho. Por isso, vamos puxar aqui a atualização da carteira RCC rapidamente. Então, a carteira no mês anterior fechou ali na casa dos R$369 mil e tínhamos em torno de 19% em caixa e o restante em outras posições do mercado. Na semana de junho, naquela do dia 22, né, sendo bem específico aqui, onde o Bitcoin caiu para $98 mil, tivemos o pior desempenho de todos da semana na carteira, onde a gente saiu lá da casa dos 369 mil na virada do mês para R$328 mil, onde a gente teve essa correção toda aqui na carteira, e aqui foi o pior dia da carteira, então chegamos ali em R$328 mil, uma oscilação de praticamente R$40 mil na carteira. Mas alguns dias passaram, o mercado se recuperou, não vendemos no pânico aqui, não fizemos nada, na verdade só esperamos o mercado andar, e hoje a carteira está fechando aqui na casa dos R$375 mil, mas com muitas mudanças de posição, sendo a principal delas caixa. Aumentamos muito caixa, estamos com mais da metade dessa carteira em caixa, porque eu estou me preparando para esse cenário onde a gente tem correções depois do mês de julho. Vamos ter sim os cortes de juros, mas a gente não vai ter altas muito fortes durante o primeiro corte em setembro, mas após o segundo corte, aí sim a gente vai ter uma alta mais forte lá para o mês de novembro. Então, puxando aqui a evolução da carteira RCC nos últimos meses, né? No mês de abril estávamos com R$247 mil, foi pós aquela correção de 34% do topo até o fundo do mercado ali do Bitcoin, onde ele chegou ali nos $78 mil. Podemos ter um cenário parecido com esse no terceiro trimestre desse ano. Depois, em maio, a gente já teve uma recuperação leve, né, dos aportes que fizemos aqui, já pegamos uma bela valorização. Depois isso seguiu para o mês de junho, né, onde a carteira chegou em R$369 mil, e o mês de julho nós estamos aqui com 375 mil, com um ganho bem. E agora entrando no mês de julho, né, com o fechamento de junho, na verdade, a carteira está com R$375 mil. Ou seja, tem um leve ganho comparado ao fechamento do mês anterior, mas não foi muita coisa não. No mês de junho, a carteira chegou a valer até um pouco mais do que o valor de fechamento de julho, tá? Mas a minha expectativa para esse mês de julho é que a gente tenha ainda uma valorização boa nessa carteira, mesmo com boa parte em caixa, a gente ainda vai ter uma valorização para continuar realizando lucro e fazer bastante caixa. E só um parênteses bem rápido aqui sobre a realização, que pode literalmente colocar mais dinheiro no seu bolso, ou melhor, não fazer você pagar dinheiro para o governo e não dar mais dinheiro para os luxos dos políticos e para suas viagens internacionais. Que é o seguinte, se você está aproveitando essas altas para fazer a realização de lucro, lembra que ainda existe a isenção nas vendas de cripto até R$35 mil por mês. E para aproveitar o melhor dessa regra e também o melhor de uma corretora internacional, que você sabe que tem muito mais opções do que uma corretora nacional, eu recomendo e utilizo a Crypto.com, que segue exatamente essa regra por possuir uma operação direta aqui no Brasil. Abrindo sua conta lá pelo meu link na descrição, pelo QR Code aqui na tela, você ainda ganha um cashback em cripto que pode chegar a mais de R$100. Ou seja, além de não precisar pagar imposto legalmente, ainda dá para você ganhar dinheiro aí só por começar a utilizar essa plataforma. Então aproveita essa isenção mensal, utiliza o link na descrição ou o QR Code aqui na tela e bora pro conteúdo. Quais são os cenários aí daqui para frente para o mercado? Primeiro é o cenário otimista, né? Onde o Bitcoin no mês de julho ele faz o rompimento do topo histórico, existe uma grande chance disso acontecer esse mês. Ele lateraliza durante o terceiro trimestre, ou seja, ele não sofre nenhuma grande correção, mas também não sobe muito. Assim como aconteceu neste período aqui, ó, do ano passado, aqui foram 8 meses, né? Mas teríamos aí 3 meses onde o Bitcoin fica lateral desse jeito aqui. E depois ele entrega mais uma alta no final do ano, uma alta bem forte mais uma vez. E ocorrem 2 cortes de juros esse ano. Qual é o cenário mais realista? Bitcoin ele rompe o topo histórico nesse mês de julho, também é bem provável que aconteça. Lateraliza com correções durante o terceiro trimestre, ou seja, vamos ter alguns meses de correção. Depois ele entrega mais uma alta no final do ano e ocorrem 2 cortes de juros de 0,25, sendo o primeiro em setembro e quem sabe o segundo em novembro. Qual é o cenário mais pessimista de todos, né? Que a gente sempre tem que levar em consideração. Bitcoin não supera a sua máxima histórica nesse mês de julho, fica lateral, depois ele corrige e volta a ficar abaixo dos $100 mil ainda em julho. As tarifas do Trump voltam mais fortes e voltam a fazer preço no mercado e ocorre somente um corte de juros esse ano. Sinceramente, de tudo que temos aqui,
somente esse cenário poderia ser mais realista, né? Volta das tarifas e isso faz preço, e aí o Bitcoin ele não sobe mais muito do que ele já subiu, ele fica mais lateralizado e corrige até 100 mil dólares. Pegando os comentários de vocês, algumas moedas estão tentando sair do bear. Será uma possível mudança de tendência? Seguido aqui, ó, como ficam as altcoins já que elas não tiveram um ciclo de alta delas? Será que não vai haver as altas das altcoins? Por enquanto, vendo o padrão aqui que o Bitcoin está formando, né? Pode ser um padrão técnico, né? Para aqueles que gostam de análise técnica, um padrão de mastro bandeira, onde ele entrega pelo menos mais uma porção de alta, mais ou menos deste tamanho aqui, ó, buscando ali a casa dos 120 mil dólares. Só que o mercado de altcoins, ele está ainda muito fraco. Mesmo com essa tentativa de recuperação, perceba que o mercado de altcoins está em plena tendência de baixa. Neste momento, tentando recuperar e sair dessa tendência, pode ser sim uma mudança de tendência nesse mês de julho. O ideal é que o mercado de altcoins ele fique acima dessas médias. Ele acabou de recuperar as médias de curto prazo e não pode cair abaixo delas, né? Inclusive tentou cair hoje, só que o mercado ele recomprou isso e está defendendo bastante como um suporte. Então, se isso acontecer e nos próximos dias não tivermos perda das médias, aí sim a gente pode acreditar numa mudança de tendência em um pequeno período de alta nas altcoins. Mas, por enquanto, elas ainda estão em tendência de baixa. Então, eu consideraria sair das altcoins nessa alta que estamos tendo nesse momento. Isso daqui seria uma saída com menor prejuízo. Se ela romper esse canal de baixa, aí sim a gente pode ter uma mudança de tendência. Mas, por enquanto, ela está em tendência de baixa. Por enquanto, o mercado de altcoins está em tendência de baixa. Acredito que o maior rally de alta deve vir junto com o corte de juros nos meses de setembro a dezembro desse ano. Nesse período, podemos ter uma alt season, porém não tão bullish como a anterior, que seria, acho, de 2021, né? Devido a ter menos capital na mão de investidores de varejo e mais na mão dos institucionais que normalmente tendem a tomar menos risco. O que é comprovado pela baixa volatilidade do ciclo atual. Para mim, o all-time high desse ciclo será em dezembro de 2025 e janeiro de 2026, começando o bear market. Eu também acredito nessa tese, só com relação à alt-season não vai ser igual a 2021, mas nós podemos ter um pequeno e curto espaço de tempo que sim, as altcoins elas vão entregar altas, onde provavelmente será ali entre novembro e dezembro. Janeiro eu não acho que vai ser o ano do bear market, mas vai ser um mês bem lateral. Aí depois de março, aí sim a gente pode ter mais um período de correção, mas eu não sei se vai ser bear market ainda. Porque para termos um bear market de fato, e não só um período de correção, né, um período bear que seria uma correção de 30% no Bitcoin, 40%, nós precisamos de algo a mais, algo que venha da macroeconomia, contração, aumento de juros, alguma coisa desse tipo. Porque aí sim, nesses períodos onde a gente tem o bear market clássico, né, os outros ativos de risco como S&P e Nasdaq também estarão corrigindo. E por enquanto para 2026 eu ainda não vejo nenhum cenário nesse sentido, a não ser que a inflação ela continue subindo e aí a gente tenha que ter uma elevação dos juros. Aí isso seria negativo e talvez um catalisador de início de bear market. Qual a melhor estratégia para reduzir perdas nesse cenário que já está 30 a 40% negativo? Buscar essas retomadas aqui de alta do mercado de altcoins para sair, né? Principalmente se ele vir aqui para a região do 1.2 tri, eu consideraria uma saída. Hoje já poderia ser um dia de saída parcial, inclusive. Não pensaria tanto em ganhar muito dinheiro com altcoins, a não ser que o mês de julho seja muito positivo. E aí sim, a gente também tem um padrão aqui de mastro, bandeira, né? Quem sabe nas altcoins, mas tem uma coisa acontecendo nesses últimos dias que sim, pode ser um início de reversão nas altcoins. Mas eu ainda estou bem pessimista com relação a elas, tá? Porque elas estão em pleno padrão de baixa, né? Essa pode ser só uma alta para elas continuarem caindo. Ou seja, em dias de recuperação parcial, eu sairia parcialmente das posições de altcoins, mesmo que elas estejam aí 30, 40% negativo, e construiria uma carteira onde tem mais Bitcoin, mais caixa, do que uma porcentagem maior de altcoins. Inclusive aqui no RSI, nós podemos também estar vendo uma formação de fundo, que foi aqui no dia 22, para um início de reversão. Ou seja, pode ser que o mercado de altcoins saia desse padrão de baixa para um padrão mais lateralizado. Só que por enquanto eu ainda fico bem pessimista com o mercado de altcoins. Por isso, nesse momento eu tenho pouca exposição em altcoins. Estou especulando uma alta no Ethereum rompendo aqui os 2.500. Se ele conseguir fazer isso, esse rompimento, né, e ficar acima dessa média verde, aí sim podemos ver o Ethereum mais uma vez vindo para essa região. Como o Ethereum é a principal altcoin, isso deve puxar um pouco o mercado de altcoins e eu procuraria realizar principalmente se o Ethereum fizer esse movimento. E aí eu realizaria outra grande parte da posição em altcoins. Mas me fala aí nos comentários, vocês acham que o mês de julho ele vai ser de alta ou não? Vamos ter uma falsa alta já com correção agora para um mês negativo? Comenta aí que eu quero saber e não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você continuar atualizado sobre cripto e o mercado financeiro. Eu sou o Eric, fico por aqui e te espero no próximo vídeo. Falou!